Olá, irmãos e irmãs, a paz do bom Deus, sejam muito bem-vindos para mais um momento de meditação da palavra, mais um momento em que nos encontramos com o Senhor Jesus e nos permitimos estar totalmente imersos naquilo que Ele tem a nos dizer, naquilo que Ele deseja transmitir para nós através de suas sagradas escrituras. Eu sou o irmão Daniel Arcanjo, carmelita pequenino da comunidade Chuva de Rosas, e hoje eu estou aqui para continuarmos nossa meditação nessa sexta-feira, mais uma sexta-feira em que nós somos convidados também para meditar a Via Sacra. E nisto que nós possamos nos colocar hoje, então, também uma devoção muito particular, muito mais profunda, lembrando também de todas as chagas que o Senhor recebeu durante o Calvário, durante seu momento de paixão, até a sua expiação e morte. Amém? Dito isto, que nós possamos abrir nossos corações, nos confiar à Santíssima Trindade, deixar que o Espírito Santo tome conta de nós e venha nos conduzir, venha nos guiar, mediante a vontade do bom Deus. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Amém, meus irmãos e irmãs? Então, que hoje nós possamos abrir lá em Ezequiel, abra sua Bíblia, se for possível, né? Lá em Ezequiel, no capítulo 18, a partir do versículo 21 até 28, a primeira leitura de hoje vai nos dizer o seguinte: assim fala o Senhor, se o ímpio se arrepender de todos os pecados cometidos e guardar todas as minhas leis, a praticar o direito e a justiça, viverá com certeza e não morrerá. Nenhum dos pecados que cometeu será lembrado por ele. Viverá por causa da justiça que praticou. Será que eu tenho prazer na morte do ímpio? Oráculo do Senhor. Não desejo, antes, que mude de conduta e viva? Mas, se o justo se desviar de sua justiça e praticar o mal, imitando todas as práticas detestáveis feitas pelo ímpio, poderá fazer isso e viver? Da justiça que ele praticou, nada mais será lembrado por causa da infidelidade do pecado que cometeu. Por causa disso morrerá. Mas vocês andam dizendo: a conduta do Senhor não é correta. Ouve, vós da casa de Israel. É a minha conduta que não é correta, ou antes é a conduta de vocês que não é correta? Quando um justo se desvia da justiça, pratica o mal e morre, é por causa do mal praticado que ele morre. Quando o ímpio se arrepende da maldade que praticou, observa o direito e a justiça, conserva a própria vida. Arrependendo-se de todos os seus pecados, com certeza viverá, não morrerá. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Salmo de número 130, 129, a partir do versículo 1. Se levar em conta as nossas faltas, quem haverá de subsistir? Se levar em conta as nossas faltas, quem haverá de subsistir? Nas profundezas eu clamo a vós, Senhor, escuta a minha voz. Vossos ouvidos estejam atentos ao meu clamor, ao clamor da minha prece. Se levar em conta as nossas faltas, quem haverá de subsistir? Mas em vós se encontra o perdão, e eu vos temo e em vós espero. No Senhor ponho a minha esperança, espero em sua palavra. A minha alma espera no Senhor, mais do que o vigia pela aurora. Espere Israel pelo Senhor, mais que o vigia espera pela aurora. Pois no Senhor se encontra toda a graça e copiosa redenção. Ele vem libertar a Israel de toda a sua culpa. Se levar em conta as nossas faltas, quem haverá de subsistir? O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vocês não entrarão no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal.
Eu, porém, vos digo, todo aquele que se encoleriza contra seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão patife será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com teu adversário enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão o adversário te entregará ao juiz, o juiz te entregará ao oficial de justiça e tu serás jogado na prisão. Em verdade vos digo, dali não sairás, enquanto não pagar até o último centavo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduzam para a vida eterna. Amém. Meus irmãos e irmãs, sexta-feira, primeira semana da Quaresma, continuamos então nossa peregrinação pelo deserto quaresmal e vamos permitindo que o Senhor vá falando conosco, vá nos mortificando, vá nos santificando, mas nos transformando verdadeiramente a cada momento de oração, a cada momento de meditação. E hoje, de modo muito particular, o Senhor fala de algo muito importante para a nossa compreensão. A profecia de Ezequiel, lá no capítulo 18, a partir do versículo 21, o Senhor vem nos lembrar que aqueles que realmente são bons, se eles se desviam do seu caminho e eles passam o resto da vida desvirtuados, esses não têm salvação, porque foram infiéis e porque escolheram o pecado. Por causa disso eles vão morrer. Morrer no sentido de não ter mais a possibilidade de encontrar salvação. Lógico, todos nós, ser viventes, vamos encontrar a morte física em algum momento. Mas como diz Jesus nos Evangelhos, nós precisamos tomar cuidado com aquilo que mata a alma. A morte do corpo é algo momentâneo, passageiro, mas a alma, se a alma morrer, aí é muito pior. E através da corrosão, através do pecado, nós infelizmente vamos morrendo, pouco a pouco. Não sei vocês, mas todas as vezes que eu sinto que eu fiz algo de errado, pesa muito na minha consciência, eu tenho a necessidade de me confessar o quanto antes. E não somente isso, eu sinto a necessidade, ou melhor, eu não consigo me sentir à vontade para servir, não consigo me sentir à vontade depois de alguma situação onde eu pequei, onde eu fiz algo que eu não deveria ter feito, não consigo me sentir à vontade, fica aquele peso, fica aquele pesar, aquele incômodo direto na minha alma. É algo interior. Alguém que tem uma vida espiritual muito aflorada, vai sentir na alma, vai sentir lá dentro. A dor do pecado não consiste no que você sente no seu coração, a dor do pecado está naquilo que você vai realmente sentir na sua alma, porque o pecado ele tira a sua paz. O pecado tira a sua paz. E aí quando quando Ezequiel profetiza e fala as palavras do Senhor, Deus vem nos lembrar justamente isso. Se o ímpio se arrepender de todos os seus pecados, perceba, se você caminha de uma forma ruim, se você caminha de uma forma ilegal, se você é pecaminoso, se você é desvirtuado, se você está no caminho errado, e você se arrepende de todos os seus pecados cometidos, se você passa a guardar as leis do Senhor, se você passa a praticar o que é direito, praticar o que é reto, praticar a justiça, você com certeza viverá e não morrerá, não perecerá. Quando a profecia aqui está falando de morrer com muita frequência, no sentido de morrer para a vida eterna. Se você procura praticar as leis do Senhor, procura ser fiel ao Senhor, você com certeza viverá para a vida eterna. E nenhum dos pecados que você cometeu no passado será lembrado pelo Senhor teu Deus. O ímpio que se arrepende, o pecador que se arrepende, viverá por causa da justiça que passa a praticar.
No passado eu pratiquei pecado. Ontem eu pratiquei o pecado. Hoje, mais cedo, eu pratiquei o pecado. Mas a partir de agora eu tomo a decisão de não pecar mais. Não aguento mais, eu não quero mais isso, Senhor. E a partir do momento que eu tomo a decisão e que eu realmente começo a caminhar com o Senhor, seguindo as leis de Deus, seguindo os mandamentos, seguindo aquilo que o Senhor me ordena, o Senhor me manda fazer, então eu começo a buscar de fato a vida eterna. Aí sim entra a minha caminhada ligada ao Senhor Deus. Até porque, e aí Jesus, meu Deus, não é Jesus que fala em Ezequiel. Aí a profecia de Deus aqui em Ezequiel vai dizer, versículo 23, será que eu tenho prazer na morte de um ímpio? Oráculo do Senhor? Não, eu não desejo a morte de um ímpio. Será que antes eu não quero que o ímpio mude a sua conduta para viver? Deus, Ele quer verdadeiramente que antes de qualquer coisa, que você possa se converter, que eu possa me converter, para que na minha conversão, na nossa conversão, nós possamos buscar as leis de Deus, buscar a vida eterna. Ele quer que a gente viva. Ele nos criou para ser viventes. Não era da vontade de Deus que nós fôssemos seres destruídos, né? Não era da vontade de Deus que o pó se desfizesse. Isso aconteceu porque o salário do pecado é a morte. Desde o pecado original em Adão e Eva, nós passamos a receber o salário da morte. Não era o desejo de Deus. Deus nos criou para a vida. É por isso que depois de Adão e Eva, Deus faz a promessa de conceder a vida eterna a todos aqueles seres viventes que de fato se arrependem de seus pecados. Aqueles que se tornam justos. Justos no sentido de observar a justiça de Deus, justo no sentido de se colocar debaixo da vontade do Senhor, justo no sentido de entender que eu sou pequeno e o Senhor é grande, justo no sentido de obedecer a toda a lei de Deus, seus mandamentos. Eis a justiça do Senhor. E de forma justa, Ele vai nos fazer receber a vida eterna. Ele vai nos conceder a vida eterna. Versículo 24, mas se o justo, se aquele que é justo, aquele que caminha, que conhece a vontade de Deus, se o justo se desvia da justiça e passa a praticar o mal, imitando as práticas dos que antes eram ímpios, imitando tudo aquilo de detestável que os ímpios faziam, se o justo se desviar, faz algum sentido que ele permaneça vivo? E aquela justiça que antes esse mesmo justo praticava, nada mais será lembrado. Meu irmão, minha irmã, não se trata, não é tanto sobre a quantidade de obras que nós fazemos, não é tanto sobre o quão belos são as nossas obras, não é tanto sobre o quanto nós somos capazes de obedecer às leis de Deus. É sobre obedecer, ter as obras e seguir assim até o fim das nossas vidas. Porque no fim das contas, por causa da infidelidade do justo e do pecado que ele cometeu, por causa disso morrerá. O Senhor está dizendo na palavra. Quantas e quantas pessoas que caminhavam na igreja, mas por causa de alguma discussão, por causa de alguma intriga, porque não soube perdoar o seu irmão, se desviou, se afastou, nem recebe os sacramentos mais. Quantas e quantas vezes nós geramos uma intriga tão grande, uma discórdia tão grande, paramos de conversar com nossos parentes, paramos de conversar com pessoas ao nosso redor, perdemos amizades, não apenas por causa de discordâncias, às vezes por discordâncias idiotas, às vezes por coisas bestas. Paramos de falar com pessoas ao nosso redor, por coisas que não levam a nada, por situações que não acrescentam em nada, por coisas que nos fazem pecar, paramos de falar com pessoas ao nosso redor. Até onde isso de fato é a vontade de Deus para a nossa vida? Não é. E o Senhor fala no Evangelho de hoje que antes de fazer qualquer tipo de oferta ao Senhor, precisamos nos reconciliar com o nosso irmão, porque neste caminho que estamos, todos nós estamos no mesmo barco, todos nós estamos na mesma trilha, todos nós estamos no mesmo deserto, assim como o povo hebreu lá no deserto, que ficou 40 anos porque era cabeça dura.
E aí o Senhor vem e fala: ah, mas vocês andam dizendo que a conduta do Senhor não é correta. Como que a conduta do Senhor não é correta? Se o justo parou de seguir a justiça, e aquele que antes era pecador, ele se converteu e ele começou a seguir a justiça de Deus, como eu não estou sendo justo? As pessoas consideram muito aquilo que as outras faziam no passado. Nós consideramos muito aquilo que as pessoas fazem no passado delas. Não, mas ela era tão uma boa pessoa, mas ela era tão boa nisso aqui, aquilo. Mas não é sobre isso. É sobre a capacidade de ser bom até o fim de sua vida. É sobre a capacidade de ser justo até o fim de sua vida. É sobre seguir as leis de Deus até o fim de sua vida. Aí você se afasta do Senhor sem motivo. Aí você simplesmente ignora as leis de Deus. Aí você simplesmente não quer seguir o Senhor. Para de frequentar a igreja por causa de intriga, por causa de discussões ínfimas, minúsculas, por causa de besteiras. Nós deixamos o Senhor e ainda temos a audácia de querer julgar Judas, porque vendeu Jesus por 30 moedas, sem perceber que por coisas pequenas, menores, também deixamos o Senhor de lado. E aí Jesus fala no Evangelho que é necessário perdoar. Porque perdoando o nosso próximo também somos perdoados. E a partir do momento que nós geramos esse movimento de perdão, pedindo perdão e gerando perdão, liberando perdão, versículo 25 do livro de Ezequiel. Ouça, vocês da casa de Israel. É a minha conduta que não é correta ou é a conduta de vocês que não é correta? Quando o justo se desvia da justiça e pratica o mal e morre. Porque pelo pecado, o pecado leva à morte. É por causa do mal que ele praticou que ele morre. Versículo 27. Quando um ímpio se arrepende da maldade que praticou e observa o que é direito, o que é reto, o que é justo, ele conserva a própria vida. Porque ele mostra que na conversão dele, que a conversão dele é genuína. Ele mostra que a mudança de vida dele é genuína. Ele mostra que a mudança de conduta dele é genuína. Não é igual um monte de pessoas por aí, não é igual a maioria de nós que diz que é convertido, mas no fim das contas faz um monte de coisas escondidas. Diz que é convertido, mas peca todo santo dia. Nós somos pecadores. A verdade é essa. A nossa luta é justamente para que nós possamos seguir a justiça de Deus e conservar a nossa própria vida pela misericórdia divina. Nos arrepender, versículo 28. Nos arrepender de todos os nossos pecados para conservar a nossa vida e receber a vida eterna. Quantos de nós estamos fazendo isso? Quantos de nós, talvez você que esteja escutando seja esse tipo de pessoa que faz tempo que nem pisa na igreja. Talvez você seja o tipo de pessoa que em algum momento reclamou de alguém na igreja onde você serve, onde você frequentava. Mas simplesmente depois de uma discussão, depois de um desentendimento, pela falta de perdão e pelo orgulho, se afastou. Talvez esse seja você. Talvez essa seja você nesse momento. E aí eu te pergunto, o que você vai fazer a partir de agora? Para a nossa sorte, enquanto nós estivermos aqui na terra, enquanto nós tivermos a chance de continuar permanecendo aqui para nos arrepender, o Senhor vai esperar por nós pacientemente. O pastor vai esperar pelas suas ovelhas pacientemente, porque Ele é misericordioso e Ele morreu na cruz justamente por nós. Do contrário, Salmo de hoje, se levar em conta os nossos pecados, quem haverá de continuar existindo? Quem vai continuar existindo? Ninguém. Se Deus quisesse, Ele já teria simplesmente encerrado nossa existência na Terra. E o outro grande ponto aqui é justamente isso. Nós não sabemos o último dia de nossas vidas. Você tem certeza que amanhã você vai acordar vivo, são e salvo, para mais um dia de vida? Será que amanhã você vai acordar? Será que amanhã você vai estar vivo tempo suficiente para se arrepender dos seus pecados?
Este é o momento para clamar ao Senhor, este é o momento para se arrepender dos pecados, este é o momento para mergulhar nas profundezas da misericórdia de Deus. Vai dizer o Salmo para nós: das profundezas eu clamo a voz, do fundo do poço eu me volto para o Senhor. Escuta a minha voz, Senhor Deus. Que os vossos ouvidos estejam bem atentos ao clamor da minha prece. Mas se o Senhor levar em conta as minhas faltas, os meus pecados, como eu vou continuar existindo? Não vou, porque eu sou pecador, não mereço a vida. Mas em Ti eu encontro perdão. E em Ti espero, eu vos temo. No Senhor eu ponho a minha esperança e eu espero em Sua palavra, eu espero a Tua sentença, eu espero a Tua decisão. Me perdoa, Senhor. A minha alma espera no Senhor. A minha alma espera no Senhor. Pois no Senhor se encontra toda a graça e copiosa redenção. No Senhor encontro toda a graça e copiosa redenção. Que salmo esplêndido, para nos fazer lembrar que no Senhor nós encontramos a misericórdia, e encontrando a misericórdia nós encontramos redenção. Mas para isso nós precisamos clamar, nós precisamos louvar, nós precisamos adorar, nós precisamos buscá-lo, nós precisamos pedir. Lembrem-se da meditação que fizemos, a Rainha Esther clamando. Ontem falamos sobre isso. A oração verdadeira, a oração intensa, completa, que alcança o coração de Deus e agrada o Senhor. E é interessante aqui, meus irmãos e irmãs, indo para o Evangelho agora, é interessante pensar que diante de tudo isso que estamos falando, Jesus vem olhar para nós e vem dizer: se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei, ele está falando para os discípulos. Se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vocês não vão entrar no reino dos céus. O que ele quer dizer? Quer dizer que se nós não formos verdadeiros e genuínos, se nós não superarmos a hipocrisia dos mestres da lei, se nós não superarmos a hipocrisia dos fariseus, nós não vamos entrar no reino dos céus. E sabe o que é pior? Deixa eu te falar. Nós somos tão miseráveis e hipócritas quanto os fariseus. Somos tão miseráveis e hipócritas quanto os mestres da lei. Um dos meus escritores favoritos, C.S. Lewis, mesmo escritor de As Crônicas de Nárnia, em um dos livros dele, ele vai dizer que a pior pessoa do mundo é o cristão mau. A pior pessoa do mundo é o cristão mau. Aquele que diz seguir a Cristo, aquele que conhece Cristo, aquele que fala de Cristo, mas aquele que não vive Cristo. Entende o que eu quero dizer? C.S. Lewis está falando aqui que a pior pessoa do mundo não é aquela que faz 1000 atrocidades, é aquela que diz fazer coisas boas, mas no fundo, é uma serpente hipócrita. Diz seguir a Cristo, mas no fundo, não é um seguidor verdadeiro de Cristo, porque não faz aquilo que Cristo pede, não faz aquilo que Cristo manda. Jesus vai dizer, versículo 21, vocês ouviram o que foi dito dos antigos, não matarás, e quem matar será condenado pelo tribunal. Por que justamente esse versículo acrescentado aqui nessa passagem? Porque todas as vezes que nós pecamos contra o nosso próximo, todas as vezes que nós tiramos a alegria do nosso próximo, todas as vezes que tiramos a paz do nosso próximo, de alguma maneira nós estamos matando o nosso próprio irmão. Jesus está nos fazendo relembrar das consequências da vida de Caim, por exemplo. Além do fato de estar citando um dos mandamentos, obviamente. E Jesus ainda vem dizer, eu vos digo, todo aquele que se encoleriza com o seu irmão será réu em juízo. Olha só. O Senhor citou um dos mandamentos, não matarás. E ele ainda acrescenta, não só matar, você não precisa matar, tirar a vida do seu irmão. Se você, porém, já sentir cólera, se você ficar com raiva, se você sentir ira, se você já guardar mágoa no seu coração e um desejo de querer machucar o seu irmão, você já será réu no juízo.
Quem disser ao seu irmão patife será condenado ao tribunal. Quem chamar seu irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Versículo 23. Portanto, quando estiver levando a tua oferta para o altar, antes de entrar ali, lembra do teu irmão. Se tiveres alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta diante do altar e vai primeiro se reconciliar com teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Primeiro resolve o que você precisa resolver. Resolve os teus BOs. Isso aqui é muito intenso, muito profundo, muito forte. Nós já meditamos parte dessa passagem aqui, nós já meditamos essa leitura aqui em outro momento. E o Senhor está nos dizendo aqui que a nossa conversão precisa ser uma conversão radical. E a radicalidade cristã é a necessidade de amar infinitamente, amar sem medidas. Amar sem medidas. Porque, meus irmãos e irmãs, a radicalidade cristã nos leva a evitar todo e qualquer tipo de ferida nos nossos irmãos e irmãs. A radicalidade cristã nos leva a querer amar infinitamente, intensamente, da melhor maneira possível, de todas as formas possíveis. Amar e tão somente amar. É por isso que Jesus está dizendo que não é só sobre matar e machucar o teu irmão fisicamente. Que você nem sinta raiva do seu irmão. Que você não tenha cólera em relação ao seu irmão. Que você não xingue. Que você não chame teu irmão de tolo, nenhum tipo de palavra ofensiva. Porque serás condenado. Jesus está dizendo que isso será levado em conta. Lembrando, ele está falando para os discípulos. Não é para as pessoas numa multidão, ele está falando para os próprios discípulos. Quando, portanto, você tiver algo a resolver diante do altar do Senhor, primeiro vai lembrar do teu irmão, e se tiver alguma coisa contra ti, vai te resolver. Vai te resolver. Vai resolver a tua vida com o teu irmão, vai pedir perdão, vai se reconciliar. Até o momento em que, de fato, você vai ter a pureza e a consciência limpa o suficiente para se ofertar, fazer a tua oferta diante do altar. Versículo 25. Procura reconciliar-te com o teu adversário, com alguém que te persegue, com alguém que não gosta de ti, ou talvez você não goste de alguém. Vai se reconciliar, vai pedir perdão, vai dizer, eu falei mal de você, me perdoa. Porque, olha só, enquanto teu adversário caminha contigo para o tribunal, ou seja, no caminho daqui para o céu, no caminho daqui para o alto, no caminho daqui até Deus, para a vida eterna, que possamos nos reconciliar logo. Por quê? Porque estamos no mesmo barco. Porque estamos na mesma trilha, no mesmo caminho. Se não, do contrário, o teu adversário vai te entregar para o juiz. Ele vai apontar o dedo para ti e vai dizer, me machucou, me magoou, fez mal a mim. E o juiz vai te entregar para o oficial de justiça. Jesus, o juiz, o justo juiz, vai entregar-nos para Deus, o oficial de justiça. E ali você será jogado na prisão pelo Espírito Santo. Em verdade eu vos digo, dali você não sairá mais, enquanto não pagar até o último centavo, até a última sentença, até a última parte da tua fiança. Até certo ponto, Jesus está dizendo que se você faz tudo de mal e não se reconcilia, você vai direto para o abismo, vai ser esquecido no Sheol, você vai literalmente para o inferno. Ele está pedindo aqui radicalidade, não é para assustar os discípulos. Ele está pedindo santidade pura, radicalidade no amor, para que no fim das contas, eles não possam ir para o inferno, nem para o purgatório, mas que possam caminhar diretamente para o céu, através do amor que eles expressaram uns pelos outros. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que essa palavra tenha chegado no coração de vocês e que a bênção do Deus Todo-Poderoso seja derramada sobre os vossos corações com seu sangue e água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a paz do bom Deus esteja convosco e até o próximo momento de meditação, meu irmão, minha irmã.